Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bater abrir-se-lhe-á. Porque o Senhor encerra o seu discurso sobre a justiça do reino com essas palavras fortemente encorajadoras, na verdade. Bem, veja, se em Mateus capítulo 5 e 6, e no versículo 20 do capítulo 5 em particular, o Senhor Jesus Cristo, Ele está lidando com os erros e torções daqueles homens e mulheres que têm a tendência de se comportarem como pequenos fariseus, que gostavam de orar em praça pública, tocando trombeta e dar suas esmolas à vista das pessoas, que gostam de se ajoelhar diante de todo mundo e orar para ser visto na praça pública, e tinha essa tendência de se comportar como os fariseus e fazer as suas orações diante dos homens, e dar as suas esmolas e performar a sua religião diante dos olhos dos homens. Ele assusta, assim por dizer, aquelas pessoas, dizendo que essa não é a justiça requerida do reino. Por outro lado, neste versículo de número 7 em diante do capítulo 7, ele se dirige aos crentes sinceros, não àqueles pequenos fariseus. Ele se dirige a crentes que almejavam viver a justiça do reino, que é descrita naquelas palavras anteriores até aqui. Mas pessoas, homens e mulheres sinceros, discípulos verdadeiros, que perceberam o alto padrão exigido por Deus de um discípulo, ao perceberem isso, eles ficaram profundamente desencorajados ao verem suas próprias fraquezas e pequenez. Crentes que muitas vezes diziam a si mesmos: oh, esses padrões do Senhor são tão santos, são tão verdadeiros, porque Deus é santo. E realmente essa é a vida verdadeira de um ser regenerado, de uma pessoa regenerada: sede, fome por uma justiça e uma retidão no íntimo, um comportamento altruísta, uma conduta reta. Mas eu sou pequeno, eu vejo as minhas falhas, eu vejo as minhas fraquezas. E alguns outros entre aqueles discípulos ali na multidão, ouvindo o Salvador, estavam talvez pensando: eu vejo essa tendência em mim de ignorar a lei moral de Deus e viver guiado por minha própria vontade, decidir como eu vou adorar ou servir a Deus e brincar com as coisas de Deus. Eu não quero ser culpado de desprezar a lei de Deus, porque a lei de Deus é boa, perfeita e agradável. A justiça do reino, o caráter, a conduta requerida de um verdadeiro crente, essas coisas são perfeitas, são maravilhosas, mas eu não consigo alcançá-las como eu gostaria, como eu deveria, por causa das minhas fraquezas, por causa das minhas tendências. E diante desses sentimentos, que percorriam a mente, o coração daqueles discípulos ali diante do Senhor Jesus, porque Ele é Deus e podia ler os seus pensamentos e afeições, é que o Senhor declara essas palavras logo que encerra todo o seu discurso sobre a justiça do reino. Ele está respondendo àqueles sentimentos daqueles homens e mulheres, quando eles pensam sobre a lei moral de Deus, o sermão do monte, as bem-aventuranças, a maneira de viver esta lei, o que Deus requer, e esses sentimentos passam pelos seus corações de desencorajamento. Então o Senhor declara essas palavras a eles: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abrir-se-vos-á. E esta é a conexão desse texto com os demais capítulos desse sermão do monte. Do versículo 1 ao versículo de número 6 desse capítulo, nós lemos sobre o perigo de passar julgamento sobre outras pessoas, como se nós fôssemos os juízes, e dizer: não isso, não aquilo, e você é isso, e você é aquilo. E o perigo de não viver a palavra de Deus, e o perigo da presunção de guardar maus sentimentos contra crentes em Jesus. Ele também diz que nós devemos cuidar, não é? De remover a trave, o tronco que está em nossos olhos, antes de apontar o dedo para as outras pessoas. E o efeito dessas palavras, dos versículos anteriores, talvez nos leve a ver a nossa tremenda fraqueza espiritual diante de Deus, as nossas tendências carnais e a nossa necessidade gritante da graça de Deus, não é verdade? Quando você lê essas palavras, se você é um crente genuíno, você é tocado e tomado, e você é levado a encarar o teu pecado, encarar a tua fraqueza, encarar a tua necessidade de graça da parte de Deus. E o sentimento que sobe em você é: quem é idôneo para viver essas coisas? Quem é capaz de viver? Quem é capaz de julgar retamente? Quando eu consigo mostrar as minhas pérolas, ou não lançar aos porcos e aos cães? Quem tem discernimento, esse balanço, essa sabedoria, esse autocontrole, não é verdade? Nós somos lançados no chão, nós somos humilhados, nós somos levados a ver a nossa fraqueza e pequenez. Como eu jamais poderia viver esses padrões,
como eu consigo viver o sermão do monte de alguma maneira, essas bem-aventuranças. Eu preciso de graça, eu preciso de ajuda, onde eu posso encontrar ajuda e força e graça para viver essa justiça do reino. Aqui está a resposta: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Você percebe a conexão? Ele está dizendo aos seus discípulos: vocês vêm a mim aqui, e você encara o padrão exigido da lei moral de um verdadeiro crente convertido, e você abraça esse padrão com teu coração e tua mente, e você tem prazer nesta verdade, mas você vê a tua fraqueza, o teu pecado, a tua impossibilidade por si mesmo de viver estas coisas, a tua indignidade. Então peça a Deus, busque de Deus, bata nesta porta em oração ao Senhor, clamando por esses frutos do Espírito, por graça e vigor. Peça em oração, e não somente peça, mas persista em pedir a Deus novamente e novamente, para que Ele te ajude, para que Ele te capacite pelo seu Espírito Santo, para que você veja essa justiça formada dentro de você, e você se torne um homem de Deus, uma mulher de Deus, segundo a estatura e o caráter de varão perfeito que é o Senhor Jesus. Um caráter reto, pensamentos retos, uma conduta reta, uma vida agradável a Deus, verdadeiro arrependimento, verdadeira santidade, verdadeira submissão a Deus. Peça ao Senhor, e peça com insistência, e Ele te dará, porque o que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, abrir-se-lhe-á. Essa é a ideia, essa é a conexão, essa é uma promessa de grande encorajamento ao crente. Aqueles que almejam uma justiça real, uma retidão real no íntimo, uma vida de verdadeira santidade. Não apenas um crente que bate o ponto na igreja, mas andar com o Senhor de domingo a domingo, e orar ao Senhor e ter um relacionamento real com o Senhor, como Ló, como Enoque, como Jó, ou melhor dizendo. E ter uma comunhão com o Senhor real e perfeita e contínua, e ter domínio próprio, e uma adoração sincera na alma, e viver para o Senhor. Nós queremos saber, não é? Nós queremos saber e conhecer estas coisas, uma vida de santidade. Nós queremos saber quando está em silêncio, quando devemos estar em silêncio, quando falar, quando devemos falar, quando apresentar as coisas santas aos homens ou não lançá-las àqueles que não devem recebê-las. Queremos saber como não passar juízo sobre as pessoas, como ter sabedoria, como ter mansidão, como não ser dominado pelo orgulho. Então nós devemos orar, diz o Salvador.